A cultivar mais plantada no Rio Grande do Sul, obviamente utilizando semente certificada, é a cultivar Zeus. Nesse vídeo, vou compartilhar com vocês os resultados de produtividade dessa cultivar na nossa área de ensaio. Meu nome é Lucas Lohr, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na Metagro, de Ibirubá, Rio Grande do Sul, empresa a qual conduz uma rede de ensaios com 11 ensaios na última safra, na safra 23-24. Cultivar Zeus já é amplamente conhecida pelos agricultores e por todas as pessoas que trabalham com soja. É uma cultivar de ciclo 5.5, o hábito de crescimento dela é indeterminado, peso de 1.000 sementes, PMS 209, índice de ramificação médio. Todas essas informações da obtentora. Pontos fortes da cultivar: alto potencial produtivo, precocidade, excelente pacote fitossanitário, ampla janela de plantio. Também é recomendado para área de várzea e resistente à podridão radicular de fitófora das raças 1 e 3. Pensando em época de semeadura, na época de semeadura dela se concentra entre final de outubro a 20 de novembro, por ser uma cultivar de ciclo 5.5, nessa época é onde ela expressa o maior potencial produtivo. Isso pensando em potencial produtivo. Claro, em alguns dos nossos ensaios, mesmo semeados após 20 de novembro, ela produziu mais do que ensaios semeados, por exemplo, em 20 a 26 de outubro. Isso devido às condições climáticas, mas o potencial de cultivares de ciclo 5.5, até tem um estudo do professor Alencar, no livro dele de Ecofisiologia da Soja, ele fala que até 5 de novembro é o máximo potencial produtivo de cultivares de ciclo 5.5. A partir dali, é menos 28 quilos a cada dia que atrasa o plantio. Contudo, nessa última safra, nós tivemos altas precipitações na primeira quinzena de novembro, o que fez o plantio, a implantação dos ensaios e a plantação das lavouras em geral no estado atrasar para de 20 de novembro em diante ser a concentração das áreas plantadas. Nós temos um livro, que o link está na descrição, todas essas informações estão no livro e além dessa cultivar, obviamente, tem mais 30 cultivares nos 11 locais tem nesse livro. Se você tiver interesse em adquirir, é só clicar no link que está na descrição. A população é bem variada, de 280 a 350, a recomendação da Brasmax. Nos nossos ensaios, por exemplo, em Ibirubá, na época 1, ficou com 282 mil plantas, 18 novos produtivos, altura de 86 centímetros, florescimento 56 dias após o plantio e colheita em 139 dias. A média de nós, dos 11 ensaios, foi 17, a altura 89 centímetros, o florescimento em 46 centímetros e a colheita em 131 dias. Então, além desses, como eu descrevi do município de Ibirubá, a primeira época, por exemplo, Cruz Alta ficou com 288 mil plantas, 16 novos produtivos, um plantio já 1º de dezembro, 90 centímetros de altura, 39 dias de florescimento e 131 dias a colheita. Falando em produtividade, que é o que mais nos interessa, que o produtor quer saber qual cultivar produziu mais, quanto ela produziu, a média da cultivar Zeus nos nossos 11 ensaios ficou em 79,1, sendo a segunda cultivar mais produtiva da nossa área de ensaios, 79,1, e o PMS ficou em 197, então ele ficou abaixo do que a Brasmax tem no seu catálogo, que é 209, isso devido à questão de falta de chuva em alguns ensaios no período de enchimento de grãos e também a pressão de ferrugem em alguns ensaios que foi elevada. Se nós pensarmos e observar esse gráfico que tem no nosso livro, onde tem a produtividade nos 11 locais. Nós iniciamos com Ibirubá na primeira época, 26 de novembro, 81,8 sacos por hectare e o PMS de 183. E olha que dado interessante. Na segunda época, foi um mês após a primeira época, 26 de novembro, e ela produziu 81,1, praticamente igual. E, pensando, ela
teria que ter produzido menos ou a da primeira época mais, mas isso é devido ao que? A principalmente PMS. PMS na primeira época 183 e a segunda época 237. Então essa diferença de PMS fez com que na segunda época, apesar de ter um potencial produtivo menor, as condições foram favoráveis para o enchimento de grão. Então ela teve um PMS elevado. Na primeira época, quando estava na fase de enchimento de grãos, nós tivemos uma estiagem, o que fez com que reduzisse esse PMS, fazendo com que, consequentemente, reduzisse a produtividade. Então, são dados interessantes e que nos mostram o porquê dessa produtividade praticamente igual nas duas épocas de semeadura. 30 dias de diferença uma da outra. Ibirubá, na época 3, que foi 15 de dezembro, 66,4 sacas. E também o PMS de 236. O PMS é elevado porque no momento do enchimento de grãos as condições foram favoráveis. Butiá, 89 sacas por hectare. 3 de maio, 71,7 sacas por hectare. São Gabriel, então prejudicado devido à questão de estiagem e também ferrugem, 55,5. Espumoso, 69,5. Quevedos, 91,2. Cruz Alta, 94,4 com 222 de PMS. Passo Fundo, 105,8 com 214 de PMS. E Muitos Capões, 64,2 com 193 de PMS. Como eu comentei para vocês, todas essas informações estão no nosso livro, que o link está na descrição. Pensando agora e compartilhando com você sobre os componentes de rendimento. Componente de rendimento. Então, para cada ensaio e cada cultivar, nós coletamos 1 metro linear da parcela. Todas as parcelas, esses resultados não é de parcela de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados são 300 metros quadrados, de 250 a 300 metros quadrados, então é uma parcela grande, para nos trazer representatividade, e os manejos foram feitos conforme cada região e cada produtor na sua lavoura. Então, esses resultados condiz com a realidade da lavoura. Pensando em inserção de primeira vagem, ficou média de 14 centímetros nos 11 ensaios. Número de vagens no terço inferior, médio e superior, nós também fizemos, contamos esse 1 metro, contamos o número de plantas, dividimos em 3 partes, conforme a altura, e aí contamos o número de vagens em cada terço. No terço inferior, a média ficou de 11 vagens, no terço médio 17 e no terço superior 13. Número de vagens por planta médio 42 e número de grãos por planta 104, então dá mais de 2,5 grãos por vagem de média, apesar de não ter um número tão expressivo de vagens, mas devido à questão de PMS, obtivemos toda essa produtividade que foi falado anteriormente. Por exemplo, Ibirubá, na época 1, 16 vagens no terço inferior, 21 no terço médio e 15 no terço superior, 51 vagens, então 133 vagens por planta. E aí, na questão de segunda época, como eu comentei para vocês, a produtividade foi igual, só que tinha um número menor de vagens e maior PMS. Então, 11 vagens, terço inferior, 12 médio, 11 superior, 33 vagens e 81 vagens no total, nesse 1 metro linear. Então, todas essas informações aqui tem no nosso livro. E agora eu vou mostrar para vocês, fazer um comparativo entre no caso, a cultivar Zeus e também as cultivares de mesmo grupo de maturação. Como nós dividimos isso? Nós dividimos todas as cultivares que estavam no nosso ensaio em 4 grupos. Tá? 4 grupos. De 5,0 a 5,4, 5,4 a 5,5, 5,0 a 5,4, 5,5 a 5,8, 5,9 a 6,2, 6,2 acima. Então, comparando as cultivares de ciclo 5,5, 5,6, 5,7 e 5,8 com os Zeus, eu vou mostrar para vocês como ela performou. Então, já comentei com vocês, a média da cultivar fechou nos 11 ensaios em 79,1, a média do grupo. O que é esse grupo? As outras cultivares, a média das outras cultivares é ciclo 5,5 a 5,8, 73,2 e a média do ensaio 70,9.
Iniciando aqui em Ibirubá, época 1, média da cultivar Zeus 81,8. Tá? Então, como comentei no vídeo já antes, ela perdeu o potencial devido ao PMS e a estiagem no momento da formação do enchimento de grãos. A média do grupo, então, comparando com cultivares de ciclo 5, 6, 7, 5, 8, ficou com 85,3. E a média do ensaio total das 31 cultivares, 83,1. Já na segunda época, ela fechou com 81,1, a média do ensaio 79,13 e a média do grupo 79,4. Então, lá na segunda época, 26 de novembro, ela produziu tanto mais que o grupo e mais que o ensaio. Em Ibirubá, na época 3, 15 de dezembro, produtividade final da Zeus, 66,4, do ensaio 60,5 e do grupo 60,7. Lá no município de Butiá, semeado 22 de outubro, 89 a cultivar Zeus, 81,5 a média das outras cultivares do mesmo ciclo e 81,6 a média do ensaio. Em 3 de maio, 71,7 a Zeus, 73,6 a média do grupo e 66,3 a média do ensaio. São Gabriel, Zeus 55,5, o ensaio 47,3 e a média do grupo 54,8. Em Espumoso, ela fechou abaixo da média do grupo e do ensaio, 69,5, média do grupo 71,4 e a média do ensaio 70,3. Lá em Quevedos, 91,2 a média da cultivar, produtividade final da cultivar, 91,2. Média do grupo, 80,4. E a média do ensaio também, 80,4. Em Cruz Alta, média do ensaio, 88,4. Média do grupo, 91,2. E a média da cultivar Zeus, 94,4. Passo Fundo, quando é que ela superou todas as cultivares, 105,8, média do grupo 73,4 e média do ensaio 74,1. Muitos Capões, 64,2, média do grupo 56,2 e média do ensaio 55,5. Então, essas são as informações da cultivar Zeus no nosso ensaios aqui no Rio Grande do Sul, 11 ensaios conduzidos em diferentes épocas, conforme as populações, sempre conforme a recomendação das obtentoras. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários. Se você quiser informações sobre alguma outra cultivar, também pode deixar nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal, que a cada dia estamos trazendo informações de uma nova cultivar com os resultados da nossa área de ensaio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.